Sou contra todo tipo de preconceito. Eu acho que não pode ter preconceito absolutamente de nada, né? O que nós temos que trabalharmos é a convivência mútua. O que falta um pouco na cidade de São Paulo é solidariedade, né? As comunidades mais pobres, elas são mais solidárias do que a classe média e a classe mais abastada, a classe mais rica. Nós temos que mudar esse conceito. Eu costumo dizer o seguinte, na questão das idades, por exemplo, tem uma comparação muito clara. Quando você tem Copa do Mundo, criança de 5 anos, jovem de 15 anos, adulto de 50 anos, idoso de 80 anos, torcem todos juntos pelo mesmo time, né? E vibram com aquele jogo. Ou seja, é um momento da sociedade que ela está vinculada, ela está ligada, ela é solidária. Eu acho que está faltando um pouco isso. Eu acho que preconceito é uma coisa muito ruim, só afasta as pessoas, ela não aproxima as pessoas. Eu acho que cabe uma política de você ver como as pessoas possam ser felizes na cidade de São Paulo. Nós temos que resgatar a autoestima das pessoas e sem olhar essas questões de ordem pessoal. Eu acho que cada um tem o direito de cuidar da sua vida e, obviamente, de respeitar a vida do próximo que está na mesma região, convivendo com ele no seu dia a dia. Você tem aí 3 esferas de poderes. Você tem o governo federal, você tem o governo estadual e você tem o governo municipal. Normalmente o emergencial quem faz é o municipal, porque ele é a própria UTI da cidade. Ele pega o pulso das pessoas e mede a pulsação, né? Como é que está o batimento cardíaco. Na questão das prostitutas, tem que ter um encaminhamento no sentido de você tentar buscar qual é a motivação que levou essas pessoas a se dedicar a esse tipo de atividade. E se elas puderem, obviamente, operar, trabalhar, e a dificuldade é a subsistência, é criar campos de subsistência e entender o motivo do problema. Na questão das drogas, nós temos que separar. Não dá mais para o Brasil tratar a questão da droga como vem tratando, né? O viciado em droga, ele é um problema de saúde pública, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma aproximação, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção. É isso que muitas vezes leva o sujeito jovem praticamente à droga. O traficante não, é um problema de polícia. Por isso que eu falei no início da entrevista que são 3 esferas. A Polícia Federal tem que atuar maciçamente no que diz respeito às nossas divisas, às nossas fronteiras, para que as drogas não entrem na dimensão e no volume que vem entrando. E a repressão da polícia a nível do Estado, com a Polícia Militar e a Polícia Civil, coibindo esse tipo de atividade de distribuição da droga. E o viciado, sim, aí nós temos que tratá-lo como um problema de saúde pública e não como um problema penal, como um problema criminal, da maneira como é tratado nos dias de hoje. Eu sou autor da Lei da Política Estadual do Idoso. Eu fiz esse projeto de lei junto com vários idosos. Meu pai, Ricardo Trípoli, era presidente do Conselho Estadual do Idoso. E na política estadual do idoso, a preocupação nossa era exatamente essa, você dá uma motivação maior àquele que já atingiu uma certa idade. O Brasil erra muito no respeito ao idoso. Por quê? A pessoa, quando atinge a chamada maioridade, ela acumula o maior volume de conhecimento. E é a hora que o governo o afasta e o coloca numa aposentadoria compulsória, sem dar a oportunidade dele se reintegrar à sociedade. O idoso tem que ser reintegrado à sociedade. Se você for olhar cerca de 30, 50, 80, 100 anos atrás, uma pessoa quando atingia 40, 50 anos era idosa. Hoje, muitas vezes, com 80 anos, ela ainda não é idosa. Está aí o nosso Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do Brasil, que já ultrapassou 104 anos de idade. Nós temos na cidade de São Paulo já uma pesquisa que ultrapassamos 1000 pessoas que têm mais de 100 anos de idade. Então essa é uma preocupação muito grande, nós temos que cuidar muito dessas pessoas. Quando a gente fala em prefeitura, o pessoal diz assim, mas prefeitura tem a ver com calçada? Eu acho que tem tudo a ver com calçada. Uma senhora de 81 anos outro dia me disse o seguinte, se você for prefeito, olhe para cima, mas não deixe de olhar para baixo. Porque tirar os outdoors foi bom. Hoje dá para ver a arquitetura da cidade de São Paulo. Mas em compensação deixaram de ver os buracos que estão nas calçadas. Ou seja, nós temos que dar uma atenção maior às pessoas de idade. Elas têm que ter facilidade, têm que ter mobilidade na cidade de São Paulo. E elas têm que ser reintegradas a essa nossa sociedade. Principalmente na região da Zona Oeste. Tem muitas pessoas que já atingiram a maioridade. E estão plenamente capazes em poder dar a sua contribuição para a sociedade. Eu terei, com certeza, uma das grandes linhas de trabalho que nós vamos desenvolver na Prefeitura de São Paulo será voltada para as pessoas da terceira idade. Nós temos que ter uma ocupação compartilhada.
né? Não adianta só você levantar vários espigões e não ter um centro comercial, um centro de lazer para as pessoas da Zona Oeste. Elas têm que ter zona de lazer, praças, parques, unidades de conservação. É fundamental para as pessoas. As pessoas têm que se sentirem livres, poderem usar a cidade. Eu li um artigo hoje no jornal que diz que a cidade foi feita para os carros. Que os carros tomaram o espaço das pessoas, dos transeuntes, porque existem prédios que estão acabando com os primeiros andares para fazer garagem para automóvel. Ou seja, as pessoas estão sendo despejadas para dar lugar aos automóveis. Me preocupa muito, quando você sobe um espigão na cidade de São Paulo, você está colocando 300, 400 veículos a mais naquela região. Ou seja, vai entupir o trânsito. Nós vamos ter que fazer, na verdade, uma aerofotogrametria, uma fotografia de distância, para saber exatamente como é que nós vamos criar essa questão da mobilidade em termos de construção civil. Ou seja, as pessoas não podem mais perder a característica do bairro. Os bairros passam a ter graça, passam a ser bairros charmosos, quando você tem uma complementação de residências, de casas, com edifícios, com comércio, com praças. Essa integração ela é fundamental. Eu acho que nós temos que ver isso de uma maneira diferente da maneira como se tem feito hoje, que é a maneira abusiva de ocupação dos espaços, pura e simplesmente para lançamento de novos empreendimentos. Olha, são vários aspectos. O primeiro deles é o seguinte: não dá mais para termos os ônibus do padrão que nós temos. Você não tem ar-condicionado, as pessoas não transitam sentadas, vão que nem sardinhas enlatadas, os veículos são extremamente antigos. Às vezes eles são novos, mas são antigos, ou seja, eles não têm conforto nenhum para oferecer às pessoas. Essa é uma questão dura que nós vamos ter que enfrentar. O segundo aspecto, eu diria a você o seguinte: hoje nós não podemos mais transitar da maneira como você transita. O ônibus vai pela mão da direita, vai pela mão da esquerda, a hora vai pelo centro. Ou seja, ele tem que ter um canal único de vazão, onde ele vai levar um volume maior de pessoas com a tranquilidade de chegar mais rápido. O que acontece hoje? Uma pessoa que em tese trabalha 8 horas por dia, ela passa a trabalhar 12, porque ela leva normalmente 2 horas para ir trabalhar e 2 horas para voltar. Uma coisa muito interessante que outro dia eu estava aqui pensando com algumas pessoas, na cidade, visitando, conversando, é o seguinte: é a transposição de funcionários de grandes empresas, de grandes bancos. Você tem gente hoje que mora na Zona Oeste e trabalha na Zona Norte. Você tem gente da Zona Norte que mora na Zona Oeste. Você tem gente que trabalha na Zona Sul e mora na Zona Leste. Por que, por exemplo, os bancos, todos os bancos, olha, nós vamos abrir um período para quem quiser fazer transposição. Na mesma função, ele, em vez de trabalhar numa agência na Zona Leste e pegar 2, 3 conduções, ele muitas vezes vai a pé ao serviço e volta a pé do serviço. Não precisa ficar 2 horas no trânsito. Essa é uma medida que a gente pode estudar, que pode pensar e que pode ajudar na solução. São várias medidas mitigadoras como essa que vão nos ajudar na questão do transporte. Não adianta ficar todo ano, precisa ampliar o metrô, ampliar o metrô vai demorar. Não adianta imaginar que o metrô será em 10 anos estaria resolvendo o problema. Não estará resolvendo o problema em 10 anos. A questão do transporte público, dá para melhorar? Dá para melhorar. Da maneira como eu falei aqui, nós temos que mudar o sistema de transporte público. E aí pensar em outras maneiras de poder fazer com que as pessoas tenham tranquilidade. A questão de transporte hoje, na minha opinião, é uma questão de saúde. A pessoa fica tão irritada hoje no trânsito que ela acaba tendo problema de saúde. Então não é só um problema de transporte. Ela acaba tendo problema em perder o emprego porque chegou atrasado no emprego. E não por culpa dela que saiu cedo, por culpa do trânsito que estava abarrotado. Então é ferida. Nós vamos ter que colocar o dedo na ferida e apontar a solução e buscar saída para o problema.